não tente fazer a melhor escolha. Faça com que a escolha que você teve seja a melhor. Era roupa em cima da cama, era xixi no vaso. Tudo é não menos o sim óbvio. Então, o casal que tá morando hoje com a sogra ou com o sogro porque não tá com uma condição financeira boa. Isso é ok, isso acontece mesmo. Mas o que vocês estão fazendo para saírem desse lugar rápido? Sabe qual um dos grandes erros dos casais? Sejam muito bem-vindos à primeira temporada dos Sócios de Vida. Sejam bem-vindos à nossa casa. Você é muito lindo, sabia? Muito bem-vindo. Sejam bem-vindos. E a gente vai falar muito, bater muito papo aqui com vocês, abrir bastante coisa, o que a gente pensa, muitas coisas que são consideradas polêmicas, que as pessoas hoje retratam como comum, normal. A gente vai quebrar isso aí, a gente vai falar de muita coisa legal aqui. E antes, toda vez que a gente começar aqui, como é o primeiro, a gente vai alinhando isso. Eu vou sempre trazer uma frase e através dessa frase a gente vai ser a frase tema do podcast. Então a frase de hoje é a seguinte: casais que se fortalecem constroem impérios. Mas a grande pergunta é: o que faz um casal crescer, dona Adriana Santana? Senhora que está casada há quantos anos? 14 anos casada, olha, parabéns pra mim. Glória a Deus, aleluia. Parabéns pra você. Óbvio, gente. Traga um troféu pro pai aqui. Olha, hein? quando eu comecei, você não tem noção. Era roupa em cima da cama, era xixi no vaso, era comida. A comida, só contar esse detalhe, se tinha tipo 2 pedaços de frango pro almoço, ele ia lá, comia os 2, a Adriana que se lasque. E eu sempre aprendi a comer e deixar alguma coisa para outra pessoa que vier a comer. Então eu ficava louca, era um dos motivos de briga. Nossa, você lembra disso? Era um dos motivos de briga, mas também, assim, a gente era muito imaturo. Vamos lá, vamos retroceder um pouquinho. 20 anos eu tinha. A Adriana tinha 19 para 20, eu tinha 22 para 23. Imagina só. Imagina seus filhos com 22, 23 anos, 19 anos, falando assim, ó, tô casando, tô morando junto, tô me mudando, tô vivendo a minha vida. É difícil, né? Você pensar isso. É desafiador. E a gente foi, mas eu acho que é simplesmente a melhor coisa que um jovem pode fazer. Caprichar no recrutamento, né? Ou seja, não se aliar, não ficar com qualquer pessoa, mas começar cedo a sua vida em casal. Eu acho que esse é um dos grandes segredos. Eu falo para Rodrigo, filho, ó, 19 anos você já vai estar se casando, já vai estar com a sua esposa, então você tem que ter responsabilidade. Isso que ele está com 9. Mas é porque para mim foi a melhor coisa. Ter me casado cedo, ter conhecido você cedo. A gente errou muito, muito cedo. Então a gente teve a oportunidade de consertar muito rápido também. Mas o desafio do início do casamento foi muito grande. Porque você saiu da sua casa, dos seus pais, eu saí da minha, tudo muito novo, era o Rio de Janeiro, a gente era do interior, né? Você é do Paraná, eu do Rio de Janeiro. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, por ser a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu crio uma intencionalidade que vai ser a melhor coisa que vai acontecer na vida de Rodrigo e de Linda quando eles se casarem. Então, mas se você for intencional, de fato, vai se tornar. Tem aquela máxima, né? Que é assim, não tente fazer a melhor escolha. Faça com que a escolha que você teve seja a melhor. Ou seja, independente de você ficar gastando tempo, se tá certo, se tá errado, se podia ser melhor ou pior, cara, faça aquela escolha que você fez ser a melhor. É assim com o casamento, é assim no relacionamento, que hoje em dia tá muito líquido, muito descartável. As pessoas por qualquer coisa, tá ruim, troca. Esfriou, joga fora. Cara, as pessoas hoje em dia não têm um menor percentual de resiliência, não tem um grão de resiliência na vida delas, assim. Tá tudo muito líquido, tudo muito, assim, firmado na areia, sabe? E eu acho que os relacionamentos têm a impressão de que vai ser cada vez mais difícil, na geração dos nossos filhos, encontrar pessoas sólidas. Então, cada vez mais a gente tem que caprichar mais na educação, moldar os nossos filhos para enfrentar os desafios do futuro, porque o futuro deles não vai ser fácil. Não. E agora com a internet, né, vem atrapalhando ainda mais. Outro dia eu estava vendo uma mãe falando com o filho e a filha, assim, sobre com quantos anos que vai casar. Você sabe que você vai casar só depois dos 40, né? Incentivando os filhos a casarem mais velhos. Mas a mãe é casada? Óbvio que não. Era isso a mãe é separada? Era isso que eu ia concluir aqui. Então, muitas pessoas não vão concordar até mesmo com o que a gente está falando, mas se você for olhar, são pessoas que são separadas.
né? A minha mãe, depois que ela se separou, o que ela falou? Quer saber de casar? Pra quê? Por quê? Porque foi um casamento frustrado. Então, tudo que a gente se frustra, a gente acha que não existe um bom casamento depois, que não existe felicidade no casamento. Mas se você for olhar o histórico dessas pessoas, é por causa do casamento ter dado errado. Mas graças a Deus que a gente pode vir na contramão e mostrar que um casamento E pode dar certo. qual foi agora, tipo, só seu, qual o seu maior desafio no início do nosso relacionamento? A gente se conheceu em 2011, a gente foi morar junto, a gente alugou um apartamento, a gente não tinha um apartamento próprio, nada, a gente alugou um apartamento e a gente viajava muito. Então já era uma situação caótica, né? A gente tinha participado do Big Brother, então na época não tinha Instagram. Pra você ter noção, não tinha Instagram, não existia Instagram no Brasil, Instagram veio depois. Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas famosas era quem tava na TV. Então quem tava na televisão era famoso, quem tava na televisão descia nos aeroportos, igual aconteceu muito com a gente. Cara, imagina, com 20 anos, você chegando num lugar que você nunca foi na sua vida e ser recepcionado por uma multidão de pessoas. Cara, você não tá entendendo nada e você tá ganhando muito dinheiro pra estar ali. Cara, pra cabeça, você pode olhar pra mim, Rodrigo, isso aí é um problema bom, mas psicologicamente falando, é muito difícil, é uma situação muito delicada, porque nada dura pra sempre. Uma fama de Big Brother, por exemplo, é muito passageira, muito rápida. Então, como fica a cabeça dessas pessoas logo depois, 2, 3 anos depois, hoje, sei lá, meses depois, tá acontecendo o Big Brother agora, por exemplo, eu nem sabia que estava acontecendo Big Brother. Por quê? Porque mudou o consumo. Então, antes, o nosso relacionamento tinha essa barreira também. Qual foi para você, tipo, o maior desafio, o mais difícil de todos, assim? O maior desafio de todos, sem sombra de dúvida, foi a minha situação financeira. O fato de eu sair do Big Brother sem condição financeira nenhuma e na minha cabeça ser sustentada por você. Então eu iniciei um relacionamento com você sabendo que eu estava te devendo. Então você pagava minha faculdade, você comprava comida para dentro de casa, você pagava o aluguel e eu estava te devendo aquele dinheiro porque eu aprendi muito nova a não depender de homem nenhum, a ser independente, a ter minha casa, meu carro. E ali eu estava me vendo frustrada, quase que numa competição de casamento. Uhum. Eu vivia uma competição com você. O que que era? Você está pagando aqui, estou com meu caderninho anotando, eu tenho que te devolver isso aqui de alguma forma, mas eu não tinha trabalho. Então, para mim era muito humilhante e para mim a minha vida tinha dado muito errado. Eu não conseguia ver futuro porque eu te devia muito. Até que a gente conseguiu romper e eu comecei a te olhar como um marido, de verdade, como um homem para o resto da minha vida. Antes eu tinha certeza que você iria me trair, você iria me largar e ficar com outra pessoa. Eu não vou citar nomes aqui, mas uma vez fui fazer um teste na Globo lá pra novela. Pra quem não sabe, quase que eu peguei um papel na novela em 2012 na Globo. Fui fazer o teste, ficou entre Glória eu. a Jesus que deu Ficou errado. entre eu e o. Esqueci o nome do menino. Gente boa demais. Esqueci, enfim. Aí eu cheguei em casa, Adriane, e aí? Foi bem? Nossa, fui muito bem, tirei outro. Tive que chorar, tive que fazer a menina chorar. Foi bem doido. E aí ela olhou pra mim. Eu tenho certeza que você... Isso foi comecinho... Não, final de 2011. Final de 2011. Você olhou pra mim e falou assim... eu tenho certeza que um dia você vai me largar pra ficar com essas atrizes. Olha a mentalidade. Óbvio, gente. Uma criança de 20 anos, 19, 20 anos... Totalmente... Sabe o nome disso? O nome dessa fala dela? Insegurança. Não, ela foi peraí. treinada na insegurança. Não, peraí. Eu fui treinada num ambiente onde meu pai traía minha mãe 555 mil vezes da vida. A única referência que eu tinha de homem traiu. Você acha que eu ia acreditar em quem? Eu tô tentando não expor as pessoas aqui. Aí você fala, então, meu pai traiu minha mãe. Mas é verdade, gente. É a minha Tá. história de vida. Não adianta eu esconder. Então, não era somente pela insegurança. Se for pela insegurança, vou te contar outros fatos que me causavam insegurança. Aí você senta, pega um lencinho pra chorar. Então, assim, a minha referência não existia. Então, uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, tinham 12 meses que a gente estava juntos, morando juntos. Você super bombado, mulheres gritando enlouquecidamente. Eu sem dinheiro, eu sem trabalho. Você ia viajar, você ficava pra cima e pra baixo, viajando, trabalhando, e eu dentro de um apartamento. Então, e o que você tira de conclusão disso tudo? O que faltava pra gente naquele momento ali? O que falta pra muitos casais nesse momento? Maturidade. E a maturidade, ela vem com o quê? Tempo. Com o quê? Com experiência, não e adianta. aí, podendo nos ouvir, que bom que estamos aqui, porque a gente errou rápido, a gente errou muito novo. Errou legal. Errou bonito.
Errou E legal. a gente aprendeu muito rápido. Então, assim, a sua pergunta inicial, né? Quais são... Não, como era qual a foi o maior pergunta? desafio seu, por exemplo, quando a gente Não, começou a se relacionar? mas você falou assim sobre os passos de um casal para... Como Isso, é a não, frase a do frase é o início? seguinte, casais que se fortalecem, eles constroem impérios, Aham. isso é fato. E Ca- como que um casal se fortalece? E o que um casal precisa fazer para crescer? Exato. A gente usa muita frase, né? Casal que corre separado, estoura a corda no meio. Sim. Não existe uma frase mais verdadeira, mais sincera e pura de um relacionamento. Se um casal tá olhando cada um para um lado, a corda faz assim, ó, estoura no meio. Exato. E era isso que acontecia com a gente em várias áreas, porque nós temos várias áreas na nossa vida. E quando você tá correndo separado em alguma dessas áreas, a corda vai estourar em alguma dessas áreas. E algumas dessas áreas refletem em outras. A hora que você vê, seu relacionamento tá parecendo a faixa de Gaza, o negócio tá louco, era bomba pra tudo quanto é lado, é terrorista, tava jogando avião, é tudo. Você fala, meu Deus, eu nem fiz nada pra isso acontecer, só que você tá correndo separado do seu marido, da sua esposa, ó, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você nem viu. Quantos casais você conhece que são casados e são casados, vivem juntos, mas vivem separados? É, isso é terrível. São casados só porque falam que usam aliança, moram na mesma casa. Cara, isso é triste, isso não é terrível, isso é triste. É lamentável ver isso, porque isso é falta de posicionamento, tanto do homem quanto da mulher. É. Não vou cobrar um posicionamento desse, no nosso caso, quando a gente tinha 20 anos de idade, né? Mas hoje é um posicionamento que tem que ser cobrado. E aí se torna um exemplo muito mais fácil para casais que estão começando, por exemplo. Então, o casal que está morando hoje com a sogra ou com o sogro porque não está com uma condição financeira boa. Isso é ok, isso acontece mesmo. Acontece muito. Mas o que vocês estão fazendo para saírem desse lugar rápido? Então, um casal que ou a esposa ou o marido ainda é dependente emocionalmente da mãe ou do pai. O que vocês estão fazendo para poder sair desse cenário hoje? Um casal que não tem comunicação. O que vocês estão fazendo para começarem a ter comunicação? Um casal que só consegue estar rodeado de pessoas. O que vocês estão fazendo hoje para se fortalecerem a sós? Então, são muitos passo a passos que são práticos, rápidos, fáceis e que traz um resultado muito rápido, muito imediato. Então, esse alinhamento que a gente sempre teve, né? Dos nossos sonhos, o nosso isolamento. Então, a gente brinca, né? Eu ia falar disso. Pode falar, pode falar. Não, vai, não, eu ia falar você sobre isso. Pode falar. O nosso isolamento, assim, a gente se considera vivendo sempre numa caverna. Não somos melhores que ninguém, não somos maiores que ninguém. Pelo contrário, algumas vezes a gente até pensa, né? Olha, a gente não socializa tanto, será que a gente não está perdendo? Aí eu olho pra ela e falo assim, eu adoro isso. E eu olho pra ele e eu adoro. A gente se completa juntos, então a gente vai terminar essa gravação, a gente vai fazer um jantar aqui na cozinha, tipo, juntos, a gente gosta de viver isso, a gente sonha juntos, a gente trabalha juntos, a gente gosta de tomar banho juntos. Então, quando um casal ele não gosta de estar juntos, já existe um alerta muito grande que antecede problemas financeiros, que antecede situação familiar, que antecede maternidade, porque eles estão fingindo que os problemas estão nessas outras questões, mas está muito antes, que é o não estar juntos, Exato. o não gostar de estar juntos. Então, esse é um fato que a gente conseguiu ajustar bem rápido também. Foi bem rápido, mas por quê? Porque a gente ativou o modo caverna. Era assim, precisamos quitar uma dívida, foi o nosso primeiro desafio, dívida do nosso apartamento. A gente comprou um apartamento em 2012 e a gente financiou. A gente pagou metade do apartamento, financiou metade. Qual que era o nosso objetivo de vida? Cara, quitar o apartamento. Era uma dívida de 300 mil, mais ou menos. Vamos quitar esse apartamento. A gente fez de tudo. Tínhamos 2 carros, vendemos, ficamos com um só. E trocamos, né? Na verdade, vendemos os 2 carros e trocamos por um que era muito mais barato que os outros. Rodrigo, e o status? E aquele papo de que você tem que chegar com um carro legal? Pô, foi a época que a gente mais fez dinheiro, foi com um carro simples. Olha que louco isso. Então, a grande questão é, onde está seu foco? A gente começou a mudar a nossa vida. A gente ia a pé para academia, a gente morava no Recreio, a gente ia a pé para academia, de carro antes. Aí passamos aí a pé, passamos a parei de tomar o cafezinho no café que eu ia, que era próximo da academia. Aí você pode falar, poxa, mas o cafezinho não faz diferença, é barato. O cafezinho, o valor em si não muda. Só que a mentalidade de você estar abrindo mão de um prazer que é tão gostoso, sentar ali e tomar um café por algo maior, é sempre muito mais recompensador. É recompensador? É, né? Recompensador. Sempre a recompensa é muito maior quando você abre mão do prazer imediato para viver um prazer futuro. A recompensa é muito maior e melhor. E foi isso que a gente fez.
E a nossa vida começou a mudar quando a gente deu as mãos e falou, vamos caminhar junto. Casal que corre separado, estoura a corda no meio. Sempre que você fortalecer o nós, o casal, o seu eu, ele vai ser recompensado de alguma maneira. Não tem como. Lembra das áreas que a gente tem na vida, que a gente tem que trabalhar junto com a nossa esposa, junto com o seu marido, junto com a sua esposa. Então, pra gente foi uma longa jornada até aqui. Estamos ainda no... Vamos lá. Estamos nos 40%, não chegamos nem nos 50% da nossa jornada ainda, com sonhos, objetivos que a gente tem. E a gente continua firme, a gente continua vencendo os desafios, porque o desafio ele acontece para mim, para Adriana, para você, para todo mundo. Então, um desafio em casal, hoje em dia, eu acho que é permanecer junto e correr junto. Olhar para o mesmo lado, acreditar, né, que dá para conseguir crescer estando juntos. Porque muitas vezes as pessoas jogam fora anos de relacionamento por besteira. Muitas vezes as pessoas acabam fazendo alguma besteira e é lembrado o resto da vida por aquela besteira. Sabe? Uma traição, um filho fora do casamento, ele deixa um legado sujo para o mundo. E às vezes foi 1% da vida dele só aquele, mas aquele erro bastou. Só que não tem lugar para erro nesse nível. Né? Um casamento é sobre servir sua esposa, honrar seu marido e crescer junto, fazer essa construção juntos aí. E eu acho que uma coisa muito boa, diante de tudo que a gente vem conversando assim para vocês em casal, é trazer a clareza do que de fato hoje vocês têm enfrentado como dificuldade. Então eu e o Rodrigo, em alguns determinados momentos da vida, a gente tem algumas dificuldades. Por exemplo, nossos filhos estão querendo dormir no nosso meio da cama, a gente não está conseguindo ter tanto tempo a sós. Então, vamos ficar alerta para isso. O nosso tempo na cama, a gente tem que ter o nosso momento juntos. Não estamos conseguindo fazer à noite, vamos conseguir ter em outro momento. O nosso problema hoje está sendo porque a família se mete muito no meu relacionamento. Sentar, meu amor, eu preciso conversar com você. Eu tenho me sentido invadido. Fale sempre sobre o seu sentimento. Ao invés de ter aquela comunicação agressiva, onde você acusa, fale sobre você, seja você esposo ou seja você marido. Olha, eu me sinto invadido. Olha, eu me sinto desrespeitado. Olha, eu me sinto maltratado. Eu me sinto enganado quando você fala da nossa vida para sua mãe. Eu me sinto maltratada quando você não me defende na frente dos seus pais. Então fale de você e comece a trazer com clareza. Olha, eu me sinto abandonada porque você não gosta nem de sentar para conversar comigo. E tem várias questões do nosso casamento que eu quero melhorar. Então você pode conversar comigo? Outra questão, mulheres que acabaram casando com um cara que tem problema com bebida. Não ignore o fato de que você o conheceu assim. Porque muitas mulheres querem abandonar o cara como se tivesse descoberto que ele bebeu agora. Não, mas você casou sabendo. Então, o ajude. Seja uma mulher sábia. Vá buscar em Deus a cura para ele. Vai pedir a Deus a transformação dele e batalhe junto com ele por isso. Então, vocês precisam identificar qual é de fato, ou quais são de fato os problemas que vocês estão enfrentando e de frente encarar para resolver. E não ficar reclamando. E outra coisa, cuidado com as pessoas que você fica contando tudo aquilo que você tem vivido. Um dos maiores erros dos casais é contar seus sonhos antes da hora. Tem coisa que ninguém tem que saber. É só você e ele, mais ninguém. Então, os seus projetos, os planos de vocês, ninguém tem que saber. Depois que realizar, aí você conta para todo mundo e ainda mostra o caminho como você fez. Mas enquanto você estiver no caminho de percorrer para realizar, guarde segredo. Tem muita gente linguaruda falando antes da hora. Aí não acontece. Aí a pessoa fica lá, nossa, eu fracassei. É o inimigo. É o inimigo. Tem coisas que a gente tentou fazer também que não deu certo. E sempre vai continuar acontecendo. Mas a gente não fala antes da hora. Então, tudo que a gente tem explicado aqui para vocês é o que a gente vive e é o que a gente vê que dá certo e gostaria que vocês aplicassem na vida de vocês. E o que você acha que um casal precisa fazer para crescer junto? Conversar muito, ter alinhado todos esses pontos que eu falei, né? Então, assim, cuidar com as interferências, ter um alinhamento de sonhos, de planos, porque o sonho, ele traz muita esperança, o plano, ele traz muita esperança. Então, quando o casal, ele se une para, olha, hoje nós temos essa dívida, mas nós vamos traçar essa meta, essa e essa para a gente pagar as dívidas. Agora a gente vai emagrecer junto. Você falou do carro, por exemplo, a gente na época, amor,
Não sei se você lembra, a gente tinha cartão de crédito, a gente cortou o A gente cartão de cortou os crédito. cartões de crédito, a gente ficou vivendo à vista. Para qualquer pessoa isso é ridículo, mas para É. nós foi essencial. É. A gente tinha que ficar indo na Caixa Econômica Da Avenida das Américas no Recreio dos Bandeirantes. para poder ficar tirando extrato, porque na época não existia internet para você ver nada online, para ver quanto de dinheiro a gente tinha, quanto a gente estava juntando para poder pagar a Exato. dívida do apartamento. Uhum. Isso foi incrível para nós. Dava trabalho. Se a gente queria comer alguma coisa, a gente pegava receitas de restaurantes, que era uma brusqueta, que era um pão francês que você tosta no forno, coloca queijo, tomate, e aquilo se transformava na nossa noite Um a vinho dois. Naturelle de R$30, R$29,90. Hoje a gente toma vinhos 10 mil vezes maravilhosos, E não é- mas a gente imaginou E isso. não é sobre dinheiro, não é sobre status, sobre condição social, é sobre alinhamento de propósito com seu marido e sua esposa. Sabe qual um dos grandes erros dos casais? É acreditar no conto de fadas de eu vou encontrar alguém que me faça feliz. Eu vou encontrar alguém, que me complete. Você não vai encontrar quem te completa se você não servir. Um relacionamento não é sobre pedir do outro. Me dá, eu quero que você me complete, eu quero que você faça isso por mim. É servir antes de pedir. As pessoas esqueceram o servir lá atrás. Então, hoje, elas querem ser amadas. Eu não me sinto amada. Eu não sei o quê. Mas você está fazendo? A partir do momento que você vira essa chave que o relacionamento é sobre servir e não receber, tudo muda na sua casa. É óbvio. Só a mulher entender isso e o marido não vai funcionar. Só o marido e a mulher não entender. Mas se os dois estiverem alinhados, não tem como um casal não crescer junto dessa maneira. Não tem como. Mas se o casal se fechar por esse período de tempo, assim... Então, são alguns pontos, né? Vamos lá. O servir, a comunicação e o modo caverna. Para mim é modo caverna ativar a partir de hoje. Coloca aqui nos comentários. Vou ativar o modo caverna, Rodrigo. A partir de hoje. O que é o modo caverna? Evitar distrações. Tudo é não menos o sim óbvio. Então, se é algo muito relevante para os planos do casal, vai ser sim. Se não, cara, é foco na sua casa, foco no seu casamento, foco nos seus projetos. Não adianta. Mas eu gosto de reunir a casa com 45 pessoas, um churrasquinho, legal, gostoso. Isso não é modo caverna, isso não vai te levar em lugar nenhum. Mas eu gosto de fechar uma casa em Búzios no carnaval e levar todo mundo. Isso não é modo caverna, isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser uma baita ressaca e vai te deixar mais pobre no final do carnaval do que quando você entrou no carnaval. Então, é só um toque pra você. Entre no modo caverna, o modo caverna faz toda a diferença. E o casal se cuidar, o casal voltar como era no começo, né? Então foi quando eu falei que eu estava acima do peso e eu olhei para Rodrigo e falei, você está acima do peso? A gente não se conheceu assim, a gente se conheceu bonito, com corpo bonito, então vamos nos cuidar. Então a gente começou a cuidar da alimentação, a gente começou a fazer o jejum intermitente, a gente começou a treinar sem falhar, a gente começou a criar nossos planos, nossas metas, nossos sonhos, começamos a nos tornar e todos os dias pedir a Deus para que Ele fizesse da gente o pai e a mãe que Rodrigo e Linda precisam. Então assim, são vários passo a passos, como eu falei, que são práticos, rápidos e fáceis de fazer. Mas as distrações, como o Rodrigo diz, elas são muitas. Então, nossa, mas vocês estão dizendo que eu não tenho que socializar, ou que eu não tenho que estar com pessoas. Não, é só um período. Sabe o período quando você tem que estudar para uma prova na escola? Que você fala assim, agora eu preciso estudar, porque senão eu não vou passar de ano. E eu me fecho aqui só por um período e depois vem a recompensa? É exatamente isso que a gente vive. Então a gente desliga distrações, a gente desliga qualquer barulho, a gente não busca ouvir a opinião das pessoas, a gente busca em Deus o que é pra gente fazer e a gente vai fazendo focado naquilo que a gente precisa fazer. Então os casais de hoje em dia, eles estão muito rodeados de barulhos, muito rodeados de pessoas que não agregam em nada. Então eu não sei com você, mas comigo acontece. Às vezes eu encontro uma pessoa que fala assim, cara, eu não consigo desenvolver uma conversa com essa pessoa. É tipo, você tá no norte, a pessoa tá no sul, e a pessoa tá pensando no final de semana que vai tomar uma cervejinha, e você tá pensando no próximo curso que você tem que fazer para você se capacitar, para você aprender algo, e você fala, cara, mas a pessoa tá pensando, não quero, gente, onde que eu estava? Que eu conheci essa pessoa e que mundo agora eu estou que não conecta. Então isso acontece muito, né? E são fases, né? Por exemplo, nós passamos pela fase de preferir ficar assistindo um filme comendo Nutella e pizza do que ir treinar, de estudar. Sim. Só que a hora que foi muito rápida essa fase, graças a Deus, e a hora que a gente entendeu, nós já passamos pelas duas fases, então por isso que a gente fala com muita propriedade. Quando a gente entendeu isso, virou a chave, começou a ler livro ao invés de assistir TV,
Nós tiramos, nós não temos TV na nossa casa tem mais de 10 anos. TV aberta. TV aberta, a gente tem aparelho e televisão, né, para assistir filmes e tudo mais, às vezes a gente assiste. Que é até um problema, né? Porque a gente começa a achar que a gente está sendo inútil vendo filme. Tô assistindo e eu falei, nossa, eu podia estar fazendo tanta coisa enquanto eu tô aqui assistindo. Mas é porque, às vezes, a nossa conversa é mais gostosa do que ficar vendo um filme. Eu amo conversar com você. Que tá sempre mostrando alguma coisa. Eu amo, sabe o quê? Sentar com você num café e ficar conversando horas sobre projetos. Sabe o que eu pensei esses dias? Você viu que a gente senta num café, senta em qualquer lugar, ou no avião, indo viajar, qualquer lugar, no carro. A gente sempre pensa pro futuro. Sim. Cara, e agora? Dá pra gente fazer isso? Putz, aí dá pra gente ajudar tal pessoa. Dá pra gente trazer ele com a gente. Dá pra fazer isso. É sempre pensando no futuro, sempre pensando em, cara, pra frente. Em projetar coisas boas pra frente, pensando no futuro dos filhos, pensando no futuro da nossa família, em legado, em história, em fazer com que a nossa voz seja ouvida. Por mais que muita gente não goste, muita gente não escute, e muita gente às vezes até não goste da gente. Não interessa isso, sempre vão ter as pessoas que vão gostar, que não vão gostar, e lembra sempre, nunca tenta agradar a maioria, porque a maioria esmagadora tá acima do peso, não tem dinheiro, tá afundada em problemas, não é feliz no casamento, é leviana, não tem, é firmada na areia, como a gente falou no começo. É a minoria que você tem que se espelhar. Busque o que a minoria que tem resultado tem para te entregar. Busque isso na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com amigos. Do jeito que a gente falou, parece que a gente não quer que as pessoas tenham amigos, né? Mas pelo contrário. A gente tem muitos bons amigos, inclusive. Mas existem fases que você tem que falar, galera, não vou. Por quê? Porque eu tô em outra parada aqui e não tô afim. Tô focado, não vou. É dizer não. É aprender a dizer não para tudo aquilo que é distração aos seus objetivos. Agora a pergunta é, vocês têm objetivos em comum? Vocês têm traçado objetivos? Vocês fazem quadro dos sonhos? Vocês pensam no futuro? Igual eu falei para vocês aqui, que é tão gostoso sentar e conversar com a minha esposa sobre isso. Enfim, e sabe o que a gente podia fazer agora, então? O que a gente podia fazer agora, Adriana? Ler os comentários das pessoas. Boa. Esse é o primeiro episódio, então você abriu no Instagram. O que eu fiz? Eu chamei de Como Eu Já Te Ajudei, ou seja, como nós já te ajudamos. Então coloquei lá no Instagram, abri uma caixinha, bombou, explodiu e as pessoas começaram a mandar. Então selecionei pelo menos 3 pessoas aqui no que eu já te ajudei. Aí a Raquel Vrana colocou assim, já comprei o livro da Adri, já fui aluna Midas, agradeço hoje pois comecei a despertar com vocês. Vida espiritual influenciada, intelecto, inspirar, ter família e que é possível ter uma. Olha isso. Demais. Você entende quando eu falo sobre a gente ter um posicionamento? Pessoas deixam de fazer coisas gigantescas, grandiosas, porque você não fala, você que está me ouvindo mesmo. Você não posta na sua rede social, você não fala o que você pensa. E pessoas fazem porque outras pessoas falam. Então, os maus fazem muito barulho, né? E os bons às vezes ficam caladinhos. Por isso que você está vivendo um mundo hoje tão complicado, de tanto ruído, de tanta falha no sistema, vamos dizer assim. Né? Então, quando a gente lê uma mensagem dessa, é muito legal. Bem legal a sua interação comigo aqui, foi bem top. Não, mas eu não tenho muito o que falar. Você foi falando, eu vou falar o quê? E essa foi a participação. Ele tá com o computador, ele tá lendo, e ele comentou o que eu vou falar. A única coisa que eu falei, que legal. O JP Falcão 91. JP Falcão, se liga. Você me ajudou a viver pela minha família e a largar o vício do cigarro. Nossa! Olha isso. Surreal. Quando a gente fala de vício, vício sempre é fuga da realidade. E tudo isso que a gente falou hoje aqui, em muitos níveis, tem alguns vícios que não é cigarro, bebida, droga. São vícios de comportamento que vão afetando o casamento. E sempre são fugas da realidade. É um amigo que não consegue ficar um tempo com a esposa, ele prefere tomar um vinho com um amigo ou tomar um café, quer sempre sair de casa, nunca quer estar em casa com a família. São pequenos vícios comportamentais que são fugas da realidade. E nesse caso aqui, pelo amor de Deus, cara, o cara largar o vício do cigarro. Pelo quê? Eu nunca fiz um vídeo falando de vício de cigarro. Eu sempre falei sobre comportamento, sobre vícios, sobre, cara, comportamento virtuoso mesmo de um homem. Parabéns, cara, parabéns. Glória muito bom receber isso aqui. E a Amanda Mandica mandou aqui. Casal que corre separado, estoura a corda no meio, viu? Esse é o maior ensinamento. Casal que não corre alinhado, olhando junto, a corda vai estourar em algum momento. É verdade. Graças a Deus a gente tem sempre corrido juntos e a gente tem buscado levar isso para vocês, para o maior número de pessoas, né? Não é porque a sua história na infância da sua família não deu certo que a sua não vai dar, pelo contrário. Você veio para romper, você veio para ser exceção, você veio para
trazer uma nova história para a próxima geração. Então você tem que tomar posse dessa posição e entender que é a sua vez. E é, assim, no que a gente puder fazer, o que vocês puderem contar com a gente para te ajudar, para falar mais. Inclusive, deixa aqui nos comentários a próxima pergunta para os próximos podcasts, para a gente poder responder. É que não foi uma pergunta, isso aí é o comentário da audiência. Então, como a gente já... Você tá bem ligado aqui no Gente, eu sou muito ruim de YouTube, meu negócio é Instagram, errei. Não, mas isso não tem a ver com o YouTube, tem a ver com estar com a cabeça na lua. Não, eu tô focadíssima. Olha só, vixe, ó. Eu sou assim, inclusive. Ó, então, se a gente já te ajudou de alguma maneira no conteúdo no Instagram, com livro, com curso, com palestras, você já encontrou a gente, já ouviu alguma coisa, já leu alguma coisa, já viu alguma postagem, coloca aqui nos comentários que a gente vai ler alguns comentários dessa. A cada episódio aqui a gente vai ler pelo menos uns 3 comentários. E a gente tem um outro quadro aqui que é legal. A gente tá testando quadros aqui, fazendo essa brincadeira legal. Se arrumar problema pra mim, se eu for cancelada por causa de algum quadro, Você gosta de react? Odeio. Então é o react que a gente vai fazer. Nossa. Mas é um react positivo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, o que esses dois cidadãos falam. Pena ter um filho? Faz sentido botar outra pessoa no mundo, nesse mundo que a gente está vivendo, lotado, bizarro, estranho, violento, agressivo, que tá dando errado? As pessoas hoje em dia, e os jovens são muito comuns de fazer isso, inventam desculpas supostamente preocupadas com o mundo para justificar sua preguiça, sua falta de saco, para querer justificar que ele quer saber onde vai estar no Réveillon, que não quer ter dor de cabeça à noite. Eu acho isso tudo muito fofo, né? E é muito comum isso. Para que botar uma criança no mundo, esse mundo violento? Eu prefiro que eu não tenha criança no mundo, porque ninguém vai encher o meu saco, eu não vou poder ser responsável com ninguém. E você mesmo que está vivendo comigo, quando me encher o saco, eu te dou um pé na boca. Cara, esse vídeo é sensacional. O que significa para você essa geração? Esse vídeo aqui, qual a mensagem que ele traz para você? Egoísta. Que pensa só nela mesma, egocêntrica. Que e não é nem sobre ter filho, né? Não, porque, por exemplo, tem gente que não pode ter filho, mas o olhar, essa visão de mundo que esse casal tem, nossa, colocar pessoas nesse mundo agressivo. Cara, esses caras viveram no tempo mais fácil da história da humanidade. E aí que tá, é o que você fala, né? Enquanto os bons silenciam, os maus estão tendo voz. Isso aqui tá falando. Tá influenciando uma geração. Então, assim... E o Pondé no final aqui deu um regaço. Ele é sensacional. É o momento da gente se levantar, é o momento da gente trazer a nossa voz. Então, o que Deus falou para nós, né? Tragam, façam, o homem se una à sua mulher e tenham filhos, venham povoar a terra. Então a nossa geração, a geração dos nossos filhos, será uma geração de profetas, será uma geração que será usada pelo Senhor, que vai levantar todas as pessoas e levar para Jesus. Agora, eu não gosto, né? Por que eu não gosto de react? Porque parece que você está falando da pessoa que falou, cada um tem sua opinião. Mas a minha preocupação nem é tão de fato o que a pessoa falou, de fato é quem está ouvindo. E está sendo influenciado a viver esse tipo de realidade egoísta. Você não desmascara extremismo sem extremismo, só para você entender, tá? Com pombas da paz, com gestos, agora vencemos. Você nunca vai mudar nada no mundo. Vou criar uma ONG. Não vai resolver nada nesse mundo, tá? Você tem que combater com todas as armas que você puder combater. E a maior arma para essa geração é: multiplique seu DNA e crie filhos parecidos com Jesus. É isso que você vai fazer. Amém. Amém? Amém. Nossa, tem calma, não acabou? Quem falou que acabou? Que é isso? Aqui tá igual Domingo Legal. Sabe quem que eu chamei hoje aqui? Catinga, chega aqui, Catinga. Aí chega uma pessoa, um pagodinho aqui, cara metade. Salgadinho e Vavá. O que mais que tem aí? Calma, minha filha. Já deu 40 minutos de vídeo, o pessoal tá cansado mas já. Calma, a gente tem que testar isso mesmo. E agora vamos para as perguntas da audiência. Você chama as perguntas da audiência, vai. De novo? Perguntas. É o mete bronca esse. É um elogio. Esse é o mete bronca. Não é elogio, bebê. Eu já te ajudei. Me fala no que eu já te ajudei. Tá bom. As pessoas mandam o que a gente já ajudou de alguma maneira. Aí... Depois é o react. Vamos fazer um react e cada vez vai ficar mais legal. Você vai gostar do react. Se você arrumar confusão pra mim. E depois, confusão é bom. E aí, depois,
Por último é o Mete Bronca, perguntas da audiência. Então, como é o primeiro vídeo, nós precisamos, não tem pergunta. Então, eu abri uma caixinha no Instagram. Mas aí bombou também, a tristeza, mas muita gente mandou pergunta. Então, vamos lá. Então, calma, deixa eu abrir. Audiência. Não é pergunta da audiência, é Mete Bronca. Ah, o nome é Mete Bronca? É, Mete Bronca. É um tipo de... Mete Bronca aí. O que foi? O telefone tocando. De quem? Mona Lisa. Um segundo, eu tenho que atender. Oi. Tudo bem? É urgente? Eu tô no meio da gravação. Só se for urgente, senão eu já te chamo. Não tem problema não. Eu já te chamo. Sem cortar. Tá bom, beijo. Então, agora que eu já aprendi a fazer os sócios de vida, nós vamos para um momento muito importante, que é a hora de ler as suas perguntas. Então, como a gente está começando agora, a gente vai ler as perguntas que foram feitas numa caixinha do Instagram. Então, Mete Bronca, qual é a pergunta? Eu vou fazer a pergunta para você. Tá. Essa que você vai gostar de responder. Tá. A Gerliane... É quase uma mentoria, né? É uma mentoria gratuita, né? Gerliane.araújo mandou. Como vocês conseguiram não dar ouvidos às pessoas que diziam que vocês não iam conseguir? Nossa. Como que a gente fez? Como Olha, você fez? Vai, vamos começar com você. Para mim foi desafiador porque veio da família. Então, quando alguém diz que não vai dar certo alguma coisa e é alguém distante, alguém que você mal tem contato, é uma coisa. Você fala o que? Ah, que se dane, não tô nem aí. Agora, quando é alguém da sua família quase que torcendo contra e dizendo vai fazer outra coisa, porque isso que você vai fazer não tem futuro, foi desafiador, é desafiador, mas, contudo, todavia, eu sou uma pessoa muito focada. Rodrigo é uma pessoa muito focada. Então, a gente tem um olhar muito direcionado para aquilo que a gente quer, a ponto de ser quase que frio, calculista em relação à opinião alheia. Então, mesmo que sendo de alguém da família, a gente é tão focado que se torna frio, tipo, que se dane o que você acha, o que você pensa, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Esses então, dias... Isso foi como foi fazendo isso, foi tendo um foco, foi tendo um alvo e não olhando para o que as pessoas estão falando. E digo mais, que bom que você tem pessoas hoje que torcem contra você e você sabe. O pior é quando essas pessoas estão enrustidas, que são a maioria. Elas estão te dando tapinha nas costas, mas quando você dá as costas, está falando mal de você e dizendo que não vai dar em nada. Então, ache bom quando você está sabendo. Porque a gente fica muitas vezes com amizades falsas, com pessoas falsas ao nosso lado que a gente nem faz ideia. Então, o olhar de ser frio e tipo, que se dane o que você pensa, eu sei onde eu quero chegar, é o que nos norteia até hoje, inclusive. Até hoje. Mas, e não para por aí, né? Por exemplo, anos atrás, a gente recebeu um balde de água fria de um pessoal que falou o seguinte, deixa eu ver como é que eu falo aqui para não expor, mas falou assim, pô, mas não, isso não vai dar certo, não vai vender, não quero. Ah, é verdade, estava aqui tentando lembrar. Aí eu vou resumir para vocês, tá? Quando a gente startou esse projeto que eles falaram que não ia dar certo, meses antes, quando a gente startou esse projeto, em 50 minutos já tinha passado de 2 milhões de faturamento só, tá? Então, o não vai dar certo depende muito de quem tá falando. Não acredite em qualquer pessoa. Por isso que eu te falo, não fique ouvindo um monte de conselhos. Se a gente tivesse escutado esse conselho, que são de pessoas grandes, são de pessoas relevantes, a gente não teria startado um dos maiores projetos da nossa vida. E é assim no nosso dia a dia. Como é que eu não vou dar atenção pro que o meu pai fala? Só que meu pai outro dia veio falar um negócio de finanças comigo. Não, porque o tio fez assim, 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 falou de um tio meu lá. Eu falei, pai, ele não pode fazer isso. Então, assim, às vezes seu pai vem te dar uma opinião, cara, você leva em conta, é seu pai. Você tem um lado emocional. Só que você tem que ter friamente calculado ali o que você vai absorver daquilo. As pessoas têm limites. Na nossa vida, a gente impõe limites a cada pessoa. A minha mãe, o meu pai, minha sogra, meu sogro, meu tio, minha tia, minha irmã, meu cunhado, todo mundo. Porque eu sei até onde eu posso ir com aquela pessoa, eu sei até o que eu preciso ouvir dela. Só que isso leva tempo, maturidade, experiência. Só que tem que começar a ser trabalhado uma hora na vida, né? Você não vai deixar para chegar com 50 anos para cuidar disso na sua vida. Mas isso depende também muito da postura da pessoa, né? Vamos pegar a nossa imaturidade, então, quando tinham pessoas se metendo. Eu vejo muito nos mínimos detalhes. Por exemplo, se alguém te liga sem antes te mandar uma mensagem perguntando, oi, tudo bem, você está podendo falar? É que essa pessoa ainda não entendeu o seu limite.
é que você ainda não se posicionou. Então, eu, por exemplo, eu nunca vou ligar para uma pessoa sem antes mandar mensagem. Oi, tudo bem? Posso te ligar? Por quê? Porque eu entendo que a pessoa é ocupada, eu entendo que eu tenho respeito pela pessoa. É isso. Então, as pessoas precisam ter esse mesmo respeito com você, a ponto de que eu nem tenho essa liberdade de opinar na vida de Jéssica, porque ela tem uma postura, ela é uma pessoa de respeito. Então, muito vai da sua postura diante, porque tem aquelas pessoas que são arreganhadas, né? Ai, amiga, senta aí. Olha, amiga, você acredita que meu marido hoje fez isso? Você não tem que falar. Você não tem mulheres contando dos seus relacionamentos. Quando você imita alguém fazendo barraco, você imita alguém de Campos. É sempre alguém de Campos fazendo barraco. Campos que é muito. Cara, campista, é tudo igual. Vocês brigam igual, vocês fazem barraco igual. Não, a gente fala e parece que a gente tá fazendo barraco sem a gente tá fazendo barraco. É. Você já viu? Dá Doutora medo Carla, de quem é de Campos. É só da internet, de pessoas, Vivi, Todo mundo, cara. a Silvia, todo mundo. Todo mundo. Tudo Vocês falam de um jeito que fala, parece beleza, tá fazendo barraco. beleza. Tá tudo. Por isso que vocês vencem na vida, tá arrumar vendo? confusão com a gente. Tem que Olha ter só, peito. última perguntinha pra gente finalizar esse primeiro episódio. Conte. Qual foi... A Carla Benato mandou aqui. Qual foi o momento maior de... Desculpa. A Carla Benato mandou. Qual foi o momento mais desafiador da vida de vocês? Você que vai responder essa, porque eu respondi Eu no que vou começo. responder? Eu respondi. Momento mais desafiador? São muitos. Em vários momentos. Por exemplo, quando a gente engravidou do Rodrigo e a gente teve um diagnóstico negativo, que era aquela época que estava tendo muita microcefalia no Brasil, e a gente teve esse diagnóstico de cara. Na primeira, cara, a gente chorou, a gente falou, meu Deus, nossa, que loucura. Imagina, nosso primeiro filho. Cara, aquele momento foi um desafio tremendo. Por quê? Porque não tinha o que fazer. Imagina, quando você não tem o que fazer, esses são os grandes desafios, né? E ao mesmo tempo é o mais simples, né? Hoje, que a gente tem o entendimento que a gente tem espiritual, são justamente os momentos que você tem que ver a dependência de Deus. Foi o que a gente fez sem ter a consciência que a gente tem hoje. Mas você não pode fazer nada. Por quê? Porque você tem que esperar o prazo da próxima ultra, da próximo exame. Cara, você não tem o que fazer. E aí na gravidez da Linda, a mesma coisa. A mesma coisa. Não de microcefalia, mas uma outra coisa. Não tinha o coraçãozinho, né? Só o saco gestacional. E tinha que esperar. Não, tinha que esperar 3 semanas. Não, 4 semanas para fazer. A gente esperou um mês. Foi um mês que foi 7 anos assim. E aí, mais recente, acho que foi o desafio do hospital. Para quem não sabe, eu tive que fazer uma retirada de um tumor. E para mim foi um desafio. Eu nunca vivi algo parecido na minha vida, assim, né? Mas nesses 3 momentos, foram momentos onde a gente aprende a viver a dependência de Deus. Você aprende que, cara, você não é nada. E aquele problema que você acha que você tinha, aquilo não é um problema, seu idiota. Aquilo não é um problema. E a gente caminhando na UTI, eu olhava assim para os outros quartos. Imagina, eu com o abdômen todo rasgado aqui, sem saber o que ia ser do futuro, se eu ia ter que fazer, se eu tinha um câncer ou não. Graças a Deus eu não tive um câncer, era só um tumor, mas era um tumor de 13x13, gigante. Tive que retirar meu rim, meu baço. Então, a minha cabeça, o psicológico estava... Eu me tornei muito forte, mas assim, no fundo, é lógico que você pensa 1000 coisas. Então, para mim era um desafio muito grande, mas a hora que eu andava naquele corredor com a Adriana, saía para caminhar do quarto assim, eu olhava os outros quartos e eu falava, Adriana, minha vida, a gente não tem problema. Eu tô aqui, tô operado, mas vou sair. Cara, tinha gente lá que, com certeza, que não ia sair dali. Ia morrer ali, no setor oncológico lá e tal. Então, assim, quando a gente sai da nossa bolhazinha, da nossa caixinha, que a gente acha, é um problema, meu filho pôr a mão no vidro. Tô muito bravo que a minha amiga não me ligou hoje. Meu fulano não me responde no WhatsApp. Cara, vai cagar. Quando você sai da sua bolhazinha e você vê que o problema do mundo é muito maior, que as pessoas têm problemas muito maiores que os seus para resolver, e muito mais sérios, e talvez elas nem resolvam, aí você começa a viver a vida que vale a pena, que é dar valor para sua família, para os seus amigos, para os momentos, para as viagens. Enfim, é isso. Amei nosso tempo. Para você também foi desafiador? O seu do hospital, eu não diria que foi desafiador, porque eu sentia tanto Deus lá dentro com a gente o tempo inteiro, assim,
a serenidade que eu vivi aqueles dias de hospital, só que é diferente, né? Eu estava como acompanhante. Você mal fazia exame de sangue, você mal fazia qualquer tipo de exame. Então, era o seu primeiro contato ali, né? Então, a pele é diferente e a sensação é diferente. Mas ali eu senti um cuidado de Deus muito grande, muito grande. Então, eu não diria que foi um grande desafio. O que você tá rindo? Tu crise de riso aqui. A pele é diferente. Que pele? A sua pele, estar na pele. Também deu, Ale? Você não fazia exame de sangue, a pele é diferente. Você, tipo assim, é seu primeiro contato com o hospital, entendeu? Pra mim não era meu primeiro contato com o hospital. Lembra um amigo nosso, Rafael Conrado, pastor, chegou, foi me visitar, já nos dias de ir embora, já de ter alta, ele olhou assim pro quarto, porque ele passou um tempo difícil no hospital também. Ele olhou pro quarto assim, que saudade de um quartinho de hospital. Eu falei, você tá maluco? Não, Em nome de Jesus, tô fora. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu adorei, tenho certeza que minha esposa também. Amei vida, você tá linda demais. Muito obrigada. Você tá maravilhosa. Só que olha só, não adianta nada ela tá linda, maravilhosa assim, e você não se inscrever, não curtir, não comentar, não deixar o coraçãozinho, não compartilhar. Quando você faz isso, você ajuda a gente, ajuda essa mensagem, esse vídeo a chegar em mais pessoas. Então, se você puder fazer isso, se inscreva no canal aqui também. E a gente vai estar junto aqui semanalmente. E bem-vindos, primeiro episódio da primeira temporada do Sócios de Vida. Beijo! Te amo. Te amo também, amor. Até mais. Uhul.